Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina, a de número 11. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas, em busca da Tua ajuda, em busca de amizade, de adoração ao Senhor, e queremos que o Espírito Santo prometido por Jesus seja derramado sobre mim e sobre os meus irmãos, por onde eles estiverem. Que possamos todos receber a iluminação do céu para entendermos a Tua palavra e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, a lição número 11, os eleitos. Quem são os eleitos? Existem os eleitos para uma missão específica, que é pregar o Evangelho e evangelizar o mundo. E nesse caso, os eleitos do Antigo Testamento era a nação de Israel, eleitos por Deus, escolhidos por Deus para evangelizar o mundo. E existem também os eleitos para evangelizar o mundo no Novo Testamento, que é o Israel espiritual, a igreja cristã, todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Porém, existem também os eleitos para a salvação. Quem são os eleitos para a salvação? Os eleitos para a salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Em termos de salvação, a eleição é para todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador. Eles terão a vida eterna. Portanto, Deus abre as portas para todos, não discriminando nenhum e não rejeitando nenhum. Todo aquele que quiser, venha. Todo aquele que ouve, diga, venha. E todo aquele que quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22 e o verso 17. O verso áureo desta semana diz: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Romanos capítulo 11, verso 1. A pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Para uma missão específica de evangelizar o mundo através dos judeus, Deus rejeitou a nação de Israel. Mas, em termos de salvação, Deus não rejeitou a nação de Israel. Qualquer judeu pode se salvar tanto quanto você e eu. Paulo mesmo diz: eu sou judeu e estou salvo em Jesus Cristo. Portanto, queridos, Romanos capítulo 10 e 11 são dois capítulos que precisam ser lidos juntos, estudados juntos. De novo, deve ser cuidadosamente ponderado. O que é que está Paulo ensinando nestes capítulos 10 e 11? No capítulo 11, verso 26, por exemplo, Paulo diz: todo Israel será salvo. O que quer dizer Paulo com esta expressão, todo Israel será salvo? O que ele queria dizer com isso? Muitos acreditam que todo Israel será salvo indiscriminadamente. Assim muitos comentaristas acreditam. Porém, neste assunto, nós, adventistas do sétimo dia, diferimos de outros intérpretes. Com base em Jeremias, capítulo 18, verso 9 e 10, com base em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, e com base em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a 3 e verso 15, nós, adventistas do sétimo dia, cremos que as promessas feitas a Israel eram condicionais, dependendo da sua obediência, e que, em vista da sua falha no cumprimento do propósito divino, os israelitas perderam muitas dessas promessas. Ellen White diz: devemos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Tudo era condicional. Existia o plano A de evangelizar o mundo através de Israel. Existe o plano B, Novo Testamento, de evangelizar o mundo através do Israel espiritual, a igreja cristã, todo aquele que crê em Cristo. Apesar do fracasso de Israel como nação em proclamar o evangelho ao mundo todo, Deus ama ainda o povo de Israel como indivíduos. E o cumprimento desta promessa se dará através da salvação daqueles judeus que abrirem o coração para Jesus Cristo, reconhecendo-o como o Messias. Essa graça divina chega a todos, não por nacionalidade,
nem por nascimento, nem por obras da lei, mas pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, que morreu como substituto dos pecadores de todos os lugares. Com relação à salvação, nenhum grupo foi rejeitado. Nenhum sequer ficará fora do plano da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na parte de domingo, Cristo e a lei. Duas ideias se destacam nesta parte de domingo. Em Romanos capítulo 10, versos 1 a 4. Vamos ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui nós estamos lendo que duas ideias surgem quando nós estudamos Romanos capítulo 10, versos 1 a 4. Primeira, Jesus põe fim a essa ideia de legalismo, de tentar se salvar através da lei. Isto é tentar o impossível. Jesus colocou fim na tentativa legalista de se salvar pela lei. Esta é a primeira ideia de Romanos capítulo 10 e o verso 4. A segunda ideia é: a finalidade da lei é conduzir a Jesus Cristo. A finalidade, o alvo, o propósito da lei é conduzir os pecadores a Jesus. O legalismo pode vir de muitas formas, algumas mais sutis do que as outras. Aqueles que olham, mesmo com as melhores intenções para si mesmos, para suas boas ações, para a sua dieta alimentar, a sua estrita observância do sábado, todas as coisas ruins que não fazem e todas as coisas boas que estão fazendo, estão caindo na armadilha do legalismo. Quando você e eu nos olhamos para nós mesmos e nos comparamos com os outros e nos achamos melhores do que os outros por causa disto ou daquilo que estamos realizando, isto é legalismo. Devemos manter diante de nós a santidade de Deus em contraste com a nossa pecaminosidade. O texto grego diz literalmente: porque Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. A palavra traduzida por fim pode significar finalidade, alvo, objetivo. Alguns comentaristas chegaram, portanto, à conclusão de que o texto significa que Cristo é o alvo para o qual a lei aponta. A palavra fim também pode significar término ou cessação. Se nós interpretarmos dessa maneira, a passagem dá a entender que Cristo é a terminação, é o fim do uso da lei como meio da justiça. Queridos, poderemos usar, portanto, de duas formas. Jesus é, sim, o fim da lei como meio de salvação, porque isto era o que os legalistas tentavam. E Jesus Cristo é a finalidade da lei, porque a lei nos conduz e nos aponta o Salvador. A ideia central da mensagem de Paulo, em Romanos capítulo 9 e 10, é que não querendo crer em Cristo, os israelitas deixaram de apoderar-se da justiça de Cristo. Cristo é o fim da tentativa de estabelecer a justiça própria. Louvado seja Deus! Jesus Cristo é o fim dessa tentativa de salvação pelas obras. A pessoa que nunca houvesse pecado poderia ser considerada como justa com base na lei. Mas quem é esta pessoa que nunca pecou? Você e eu somos pecadores. Somente Jesus Cristo nunca pecou. Portanto, somente Ele é justo, perfeitamente justo aos olhos de Deus. E é confiando na justiça de Cristo que você e eu somos salvos. É pela obediência perfeita de Jesus Cristo que nós somos salvos. Em Romanos capítulo 10 e os versos 5 a 8. Abra sua Bíblia e vamos ler Romanos capítulo 10 e os versos 5 a 8. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas quem é que pode, quem é que consegue praticar tudo o que a lei pede? Nós somos pecadores? A justiça que é pela fé, diz o verso 6. Não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo?
isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu amo estes textos de Romanos capítulo 10, versos 8 até o verso 10, porque aqui afirma que com a nossa boca nós professamos, nós pronunciamos nossa fé, nós damos o nosso testemunho de que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus encarnado. A carne da nossa carne é o sangue do nosso sangue, ele é o Messias, o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, e ele nasceu para morrer na cruz por você e por mim. A salvação, ela está em Jesus, e aquele que confessa a fé em Jesus Cristo está salvo. Nossa boca precisa ser usada para professar a fé em Jesus Cristo e falar do Salvador Jesus Cristo. Aquilo que sai da nossa boca mostra aquilo que temos dentro do nosso coração. Eu convido você para ler comigo este capítulo 12 de Mateus e os versos 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Confirmando o que diz em Romanos capítulo 10, aquela palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder para nos dar a salvação e tem poder para nos trazer a condenação, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Eu desafio você, meu querido irmão, para usar a palavra que Deus colocou na tua boca para confessar a fé em Jesus Cristo e ser salvo em Jesus Cristo. Continuando a leitura de Romanos capítulo 10, e agora o verso 11 em diante diz: porque a Escritura diz, todo aquele que crer nele não será confundido. Crer em Jesus Cristo, todo aquele. A salvação é universal para todo aquele que crer. Não é universal no sentido de que toda a humanidade será salva, mas é universal porque a porta está aberta para todos aqueles que clamarem o nome de Jesus Cristo, confessarem os seus pecados, serão salvos. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Novamente o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em termos de salvação, não há discriminação. Ninguém é arbitrariamente predestinado a se salvar e arbitrariamente predestinado a se perder. Em termos de salvação, todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo será salvo. Amém? Aleluia! É isso mesmo. Este é o Evangelho. Essas são as boas novas de grande alegria, porque nasceu na cidade de Davi Cristo Senhor, Jesus Cristo Salvador. Portanto, o verso 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou seja, o Evangelho. Anunciar as coisas boas é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Aqui no capítulo 10, nos versos 13 a 15, Paulo está desafiando e convidando você, meu irmão, para ser um evangelista, um pregador do Evangelho. As pessoas estão morrendo sem Cristo, e nós que temos as pérolas da salvação, a gema da verdade, a salvação, as boas novas do Evangelho, estamos calados, estamos de braços cruzados. O Espírito Santo, através de Paulo, está apelando ao seu coração para que você seja um evangelista, um pregador, um salvador de almas. E o verso 16 do capítulo 10 ainda, verso 16 em diante diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho, nem todos vão se salvar, porque nem todos aceitam o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé tem que ser desenvolvida, e ela é desenvolvida através
da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, desenvolvemos a fé. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, mas gente insensata que vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo está falando da salvação aos gentios e da rejeição de Israel como nação escolhida, mas individualmente, cada judeu, cada israelita pode se salvar individualmente, mas como nação escolhida para pregar o evangelho e para evangelizar o mundo, Deus os rejeitou. A parte de segunda-feira, a eleição da graça. Convido você para ler agora Romanos capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 de Romanos, do verso 1 até o verso 10. Romanos capítulo 11, versos 1 até o verso 10. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Essa é a frase peculiar de Paulo. De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Deus não rejeitou o povo judeu, o povo de Israel, porque eu sou israelita, e Deus não me rejeitou, Deus me chamou, Deus foi ao meu encontro na estrada de Damasco, e eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e Ele me escolheu para ser apóstolo dos gentios. É isso que Paulo está tentando passar, essa mensagem que ele quer passar. Quando ele diz, porventura rejeitou Deus ao seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Qual foi a resposta de Deus para Elias? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias achava que ele era o único que estivera ali permanecendo fiel como remanescente, que não dobrou os joelhos a Baal, que não adorava o Deus Sol, que não adorava o Deus Sol de Babilônia, Bel, que não adorava o Deus Sol em Israel, chamado de Baal, que não adorava o Deus Sol egípcio, chamado de Osíris. Queridos, não era Elias o único. Deus disse, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Deus tem um remanescente. Deus tinha um remanescente no tempo de Elias, Deus tem um remanescente hoje. E eu peço a Deus que você e eu, meu querido irmão, façamos parte do remanescente de Deus. No verso 5 diz, capítulo 11, verso 5, assim, pois também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça, ficou um remanescente. Aqueles que andam no caminho estreito, aqueles que caminham em rumo à Nova Jerusalém, eles não são a maioria. A maioria não cabe no caminho estreito. A Bíblia diz que os que vão ser salvos, eles são chamados de remanescentes. É um resto da semente. É assim que diz lá em Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ou seja, é um restante. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Existia um remanescente no passado, existe um remanescente no presente. Verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. O remanescente é salvo no passado e no presente pela graça. Sempre foi pela graça. Deus nunca teve outro método de salvação a não ser a salvação pela graça. Desde o Jardim do Éden foi morto um cordeiro para vestir e cobrir a nudez de Adão e Eva. E aquele cordeiro simbolizava Jesus. Isto é graça. Abel ofereceu um sacrifício, isto é graça. Abraão ofereceu um sacrifício, um cordeiro que morreu no lugar de Isaque, isto é graça. Cada cordeiro morto no santuário da terra, no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde, às 9 da manhã e às 3 da tarde, o contínuo sacrifício,
o cordeiro que era morto, uma representação da graça. A graça sempre esteve presente desde o Jardim do Éden até hoje. E o verso 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Por que os outros foram endurecidos? Porque não creram na verdade. E quando aqueles que recebem a verdade e não creem na verdade, a Bíblia diz, Deus diz, eu lhes envio o ministério do erro, o ministério da mentira. E eles agora creem na mentira e se endurecem. Verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Houve então um endurecimento, uma cegueira sobre o povo de Israel que rejeitou o Messias. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Pelo fato de haver rejeitado o Messias, Israel deixou de ser a nação escolhida para levar o evangelho ao mundo. Mas como indivíduos, os judeus têm ainda a mesma oportunidade de todas as outras pessoas para crerem em Jesus Cristo e aceitar a salvação oferecida por Jesus. Quase todos os cristãos primitivos eram judeus convertidos. Muitos judeus aceitarão a Jesus ainda. Vi que Deus havia abandonado os judeus como nação, mas os indivíduos entre eles seriam, contudo, convertidos e habilitados a rasgar o véu dos seus corações e ver que a profecia com relação a eles tinha se cumprido. Eles receberão a Jesus como Salvador do mundo e verão o grande pecado de sua nação em haver rejeitado o Cristo crucificado. Todo judeu que crê no Salvador passa a fazer parte do remanescente escolhido pela graça. Deus adota a política da porta aberta. O que é a porta aberta? Deus tem uma política de porta aberta ou o plano de livre admissão à salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, verso 21. Isto é, porta aberta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os universalistas creem na salvação final de toda a humanidade? Nós não cremos assim. Nós cremos que a salvação é universal no sentido de que ela está livre, aberta para todos. Mas existe a condição, todo aquele que crer em Jesus Cristo. Jesus diz, todos os que me aborrecem amam a morte. Efésios 4, 18. Isto significa que aqueles que recebem a Jesus como Salvador se salvam e aqueles que dão as costas a Jesus se perdem. Confirmando as palavras de Efésios 4, 18. Todos os que me aborrecem amam a morte. Na parte de terça-feira, o ramo natural. Convido você agora a ler Romanos capítulo 11 e os versos 11 a 15. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Deus usou a conversão dos gentios para despertar inveja nos judeus. Inveja porque eles eram a nação escolhida, eles se achavam os tais, eles eram exclusivistas, e agora eles perceberam que a salvação estava aberta para todos os gentios que estavam abraçando o Salvador judeu. Jesus Cristo era judeu, a salvação vem dos judeus. Deus tinha a intenção de despertar neles também uma reação positiva, para que eles também abraçassem o Salvador judeu, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto ao céu. E o verso 12 diz, capítulo 11, verso 12, e se a queda dos judeus, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo estava dizendo, o fato de vocês terem sido rejeitados como nação escolhida de Deus abriu as portas para o evangelho ser expandido e pregado para os gentios e para que eles fossem salvos. Ou seja,
a rejeição de Israel como nação escolhida resultou em bênçãos abundantes para os gentios. E Paulo pergunta, quanto mais a sua plenitude? O verso 13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo tinha certeza de que ele tinha sido chamado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. E o verso 14, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Verso 15, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Paulo está prevendo uma grande conversão de judeus, porque ele diz que a rejeição da nação de Israel, como nação escolhida, resultou em salvação para os gentios. E ele diz qual será o resultado da admissão dos judeus, senão vida dentre os mortos. Verso 16, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. O que Paulo quer dizer com primícias e a massa? A Bíblia usa o termo primícias como o fruto das primícias. A festa das primícias ocorria no dia 16 de Nisan, era a terceira festa do ano. A Páscoa no dia 14, a festa dos pães asmos começava no dia 15 e a festa das primícias era no dia 16, quando os frutos, os melhores frutos colhidos da seara eram consagrados a Deus. Essa era a festa das primícias. Mas as primícias, ao serem consagradas a Deus, representavam a seara. Se as primícias eram santas, a seara também era santa. Paulo está dizendo que as primícias foram os primeiros judeus cristãos, porque a Bíblia foi escrita por judeus, e os primeiros cristãos convertidos eram judeus. As primícias são santas. Logo, a massa, ou seja, a grande seara dos gentios, também é santa ao Senhor. Verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Visto que os judeus, por toda parte do Império Romano, tendiam a rejeitar o Evangelho de Cristo, os cristãos tornaram-se mais diligentes em conquistar conversos gentios. Não era necessário que os judeus tropeçassem para que os gentios pudessem receber as bênçãos do Evangelho. Mas, como os judeus não quisessem ouvir, os esforços evangelísticos dos primeiros cristãos tornaram-se mais acessíveis aos gentios. Os gentios, incrédulos, são comparados aos ramos de uma oliveira brava. Os fiéis em Israel são representados pelos ramos de uma oliveira cultivada. Os cristãos gentios são comparados aos ramos de uma oliveira brava que foram enxertados numa oliveira cultivada. Os judeus incrédulos são comparados aos ramos da oliveira cultivada que foram quebrados. Paulo queria que os cristãos gentios tivessem uma atitude humilde e amorosa para com os judeus incrédulos. Os ramos naturais da oliveira cultivada foram quebrados devido à incredulidade deles. Os ramos naturais da oliveira, Cristo é a oliveira. Os ramos naturais da oliveira eram os judeus que foram quebrados por causa da incredulidade. Os judeus não foram rejeitados devido a algum decreto divino arbitrário, pelo qual Deus decidiu arbitrariamente que eles estariam perdidos. Não, não foi assim. Os judeus, ramos que foram quebrados da oliveira, foram rejeitados porque não quiseram aceitar a Jesus como Salvador e como Messias. Os gentios são advertidos de que só serão ligados à oliveira cultivada, que é Jesus Cristo, se tiverem fé. Temos aí uma mensagem para todos os cristãos. Ser membro da igreja não é suficiente para a salvação. Só poderemos desfrutar as bênçãos da salvação no tempo presente e a esperança da vida eterna se mantivermos uma relação de fé e graça com Jesus Cristo, extraindo constante nutrição espiritual da oliveira. Qual é a evidência de que os eleitos, ou seja, aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, poderão deixar de sê-lo, se não permanecerem
ligados a Ele. Poderemos ler então Romanos capítulo 11, versos 21 e 22. Romanos capítulo 11, versos 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Portanto, queridos, a salvação está para aquele, tanto judeu como gentil, que permanecer ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Uma vez desligando-nos da videira verdadeira, que é Jesus, estaremos perdidos. Não importa a nossa raça, não importa a nossa igreja, o que aconteceu aos judeus incrédulos, acontecerá também a todo cristão professo que perde a sua união com Cristo. Assim como a justificação inicial envolveu o recebimento do Espírito Santo no coração, a continuação da nossa relação com Cristo como pessoas justificadas abrange a renovação diária dessa experiência. Perder a Cristo é perder a salvação. A figura do enxerto, usada por Paulo em Romanos capítulo 11, enxerto é a união das partes de duas plantas para formar um só caule. Como gentios que foram enxertados na oliveira verdadeira, passamos a desfrutar valiosa herança que não nos pertence intrinsecamente. Devemos ser gratos pelo amparo que recebemos da oliveira verdadeira. Isso nos ensina alguma coisa sobre o perigo da arrogância espiritual. Não há nada de que nos orgulharmos, porque nós humildemente devemos agradecer a salvação que nos vem da oliveira verdadeira, de Jesus Cristo, Salvador do mundo, que é judeu, e a salvação vem dos judeus. Jesus disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Eu sou a videira, disse Jesus, e o meu pai é o lavrador. João capítulo 15. Ele corta todos os galhos que não dão uvas, embora eles estejam em mim. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os galhos secos que serão juntados e queimados. João capítulo 15, versos 1, 2 e 6. Vamos ler agora Romanos capítulo 11 e os versos 23 e 24. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Os judeus podem ser enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo. Eles já foram ramos dessa oliveira verdadeira. Foram quebrados por causa da incredulidade no Messias, mas eles poderão ser enxertados de novo na oliveira Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo no verso 23 e o verso 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! É muito mais fácil, Paulo está dizendo, Deus pegar esses ramos naturais da oliveira que foram quebrados, que são os judeus que rejeitaram a Jesus, e enxertá-los de novo na oliveira, que é Jesus. Se você e eu, que éramos gentios, e éramos ramos de uma oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira verdadeira, o que era mais difícil, Deus o fez. Pelo poder de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Muito mais fácil será Ele reenxertar os judeus na oliveira verdadeira. A Bíblia não ensina que Israel literal será restaurado à antiga posição como nação escolhida e que as profecias do Antigo Testamento a respeito de sua grandeza e supremacia nacionais se cumprirão de modo definitivo e incondicional. Existem muitos intérpretes e comentadores da Bíblia que acreditam na restauração total de Israel como nação escolhida. Nós não cremos desta forma. Nós cremos na salvação dos judeus e que muitos judeus serão salvos, e no tempo do fim agora muitos judeus se converterão, mas a nação de Israel não voltará à sua glória nacional como nação escolhida de Deus. Essas maravilhosas promessas feitas no Antigo Testamento
não se cumpriram, porque Israel, como nação, rejeitou a Jesus Cristo. Cumprir-se-ão agora para o Israel espiritual. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, o fiel povo de Deus, ao redor de todo o mundo, seja qual for a sua nacionalidade, será colhido e levado para Jerusalém celestial. No fim dos 1000 anos, de Apocalipse capítulo 20, a cidade santa descerá do céu para a terra, e as promessas do Antigo Testamento cumprir-se-ão finalmente para todos os que creram em Jesus Cristo. Como podemos usar Romanos capítulo 11, versos 17 a 24, para refutar o errôneo conceito de uma vez salvo, salvo para sempre? Este conceito de uma vez salvo, salvo para sempre, não é sustentado pela Bíblia, porque Israel foi rejeitado como nação escolhida. Você e eu, gentios convertidos, e que fomos feitos ramos da oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós seremos também quebrados se nós não permanecermos fiéis. É isso que Paulo está ensinando aqui em Romanos capítulo 11, verso 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe também a ti. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a benignidade, se permanecerem na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. A permanência em Cristo é a permanência na salvação, é a certeza da vida eterna. Mas Paulo derruba por terra a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, queridos. A salvação sempre está dependente da nossa ligação constante, diária, íntima com Jesus Cristo, porque é Ele o nosso Salvador. Na parte de quarta-feira, todo Israel será salvo. Quero que você leia comigo agora Romanos capítulo 11 e os versos 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. O que significa todo Israel? Existe o Israel literal, existe o Israel espiritual. O Israel literal, a nação escolhida de Deus no Antigo Testamento, foi rejeitada no ano 34. A profecia das 70 semanas foram dadas para que o povo de Israel entrasse no programa divino, para que cumprissem com o plano A, que era a evangelização do mundo, aceitando o Messias e evangelizando o mundo com as boas novas da salvação. Porém, desde o ano 457 a.C., quando as 70 semanas proféticas tiveram início, 70 semanas proféticas são 490 anos, que começaram em 457 a.C. e acabaram no ano 34 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 31, mas o evangelho continuou sendo pregado em Jerusalém aos judeus ainda mais 3 anos e meio, até o ano 34. No ano 34 houve o apedrejamento de Estevão, e no apedrejamento de Estevão ali estava Saulo, guardando a roupa dos apedrejadores de Estevão. E ali naquele episódio, Saulo foi tocado pelo Espírito Santo e logo depois, na estrada de Damasco, ele foi convertido a Jesus Cristo. E Deus o chamou e o constituiu como apóstolo dos gentios. Portanto, queridos, no ano 34, quando terminou o período reservado para o povo de Israel, os 490 anos, no ano 34 começou o tempo dos gentios, a era dos gentios. A pregação se voltou agora para os gentios. E desde o ano 34 até hoje, nós estamos vivendo o grande período dos gentios, que o evangelho está sendo pregado a todas as nações, raças, tribos e línguas. Mas a plenitude dos gentios tem um prazo determinado. Qual é a plenitude dos gentios? Nós lemos aqui no capítulo 11 e o verso 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Quando Paulo fala em segredo e em mistério,
nós devemos meditar e estudar para entender o que Paulo está tentando falar, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios se refere ao período em que o evangelho terá alcançado todas as nações da terra, e todos os gentios que precisavam ser convertidos a Jesus serão convertidos a Jesus. Então a plenitude dos gentios terá se cumprido. A era dos gentios começou no ano 34, um pouco antes do fechamento da porta da graça. Em Apocalipse capítulo 8, verso 5, diz que Jesus Cristo, no momento certo, ele vai lançar o incensário sobre a terra e dizer: está feito. O imundo continue na sua imundícia e o santo continue a se santificar. Apocalipse 8, verso 5 mostra exatamente o momento quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e a porta da graça será fechada. Porém, queridos, antes da porta da graça se fechar, o capítulo 8, verso 4, verso 3 e 4, fala que Jesus Cristo faz uma grande intercessão. Uma grande intercessão significa que haverá uma grande conversão de gentios e uma grande conversão de judeus. Deus não permitirá que a porta da graça se feche antes que haja a conversão de uma grande multidão de gentios, atingindo então a plenitude dos gentios. Mas haverá também uma conversão de judeus, cumprindo então a profecia que Paulo está mencionando aqui, que os judeus também serão salvos, porque todo Israel será salvo. E esse todo Israel se refere ao remanescente dos judeus e ao remanescente dos gentios. Os remanescentes judeus e os remanescentes gentios formam um só Israel, chamado o Israel que será salvo. Queridos, que bênção as boas novas da salvação. Que bênção que Deus está falando através de Paulo, trazendo esperança para os gentios, mas também trazendo esperança para o povo judeu, sofrido, perseguido, abandonado ao longo de todos estes séculos. Eles têm sofrido e têm sido endurecidos, têm tido uma escama nos olhos para não enxergar o Messias, Jesus Cristo. Mas este endurecimento veio em parte, diz aqui o verso 25. Eis que vos digo um segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando esta grande multidão de gentios se converter, Deus vai tocar no coração dos judeus para que também caia essa escama que existe nos olhos e eles enxerguem Jesus Cristo como Salvador e também sejam salvos. E o verso 26 então diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O Israel formado por gentios remanescentes, o Israel formado por judeus remanescentes serão salvos. Na parte de quinta-feira, a salvação dos pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11 e vamos ler os versos 28 até o verso 32. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Deus não se esqueceu da promessa feita a Abraão. Por isso, existirá sim um remanescente de judeus salvos pelo sangue de Jesus Cristo antes da porta da graça se fechar. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrependeu de chamar Abraão e os seus descendentes como seus representantes na terra. Deus tem um remanescente fiel entre os judeus, assim como ele tem um remanescente fiel entre os gentios. Porque diz o verso 30, porque assim como vós, falando de nós, os gentios, assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, dos judeus, assim também estes, ou seja, os judeus, agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. A mesma misericórdia que me alcançou a mim, gentio, a mesma misericórdia, a mesma graça divina que alcançou você, gentio, nos salvou, esta mesma graça divina será demonstrada para com os judeus antes da porta da graça se fechar.
Mas não todos os judeus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, estes serão salvos. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Queridos, nós temos plena certeza de que Deus está trabalhando para a salvação dos judeus também. Uns poucos meses antes da morte do Rabi Isaac Kaduri, ele viveu 108 anos. E ele surpreendeu os seus seguidores quando falou para eles que havia encontrado o Messias. Isaac Kaduri deu a mensagem na sua sinagoga no Yom Kippur, ensinando como reconhecer o Messias. Um pouco antes de morrer, o Rabi escreveu o nome do Messias num bilhete e pediu que este bilhete ficasse selado até se completar 1 ano após a sua morte. 1 ano após a sua morte, o bilhete poderia ser aberto. E ali estaria escrito o nome do Messias. E 1 ano depois da morte de Isaac Kaduri, o bilhete foi aberto, no meio de uma grande multidão de judeus. E ali estava escrito: Yeshua, Jesus, é o Messias. Queridos, está chegando a plenitude do tempo dos gentios. O evangelho será pregado a todo mundo, a todas as nações, para a conversão do maior número de gentios. E então se cumprirá a plenitude dos gentios. Mas está chegando também o momento em que judeus serão convertidos. Uma das últimas intercessões de Jesus, depois de se cumprir a plenitude dos gentios, será pelos remanescentes de Israel. O tempo é chegado em que haverá tantos judeus convertidos num dia, como foi no dia do Pentecostes, e nós veremos a salvação de Deus. Isto está escrito por Ellen White em Review and Herald, do dia 29 de junho de 1905. Haverá muitos conversos entre os judeus, e esses conversos ajudarão a preparar o caminho do Senhor e fazer no deserto o caminho direito para o nosso Deus. Há entre judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e eles serão alcançados. Queridos, Deus está preparando o mundo para esta grande e a maior conversão de todos os tempos. Romanos capítulo 9, verso 27 diz: o remanescente é que será salvo. Deus tem um remanescente dentro da igreja adventista. E você precisa fazer parte deste remanescente fiel. Mas Deus também tem um remanescente de filhos e filhas fiéis que estão espalhadas nas igrejas que são chamadas de Babilônia, mas Deus tem um povo sincero ali dentro. Assim como Deus tem um povo sincero entre os judeus. E o remanescente será salvo. Deus está chamando você, meu querido irmão, para fazer parte deste remanescente. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua descendência. É o remanescente fiel, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Una-se ao remanescente fiel de Deus. Permaneça fiel e Jesus Cristo voltará muito em breve para levar o Israel espiritual. Jesus Cristo voltará em breve para levar para o céu o remanescente dos judeus, o remanescente dos gentios, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Fique com a paz de Jesus. Amém.